Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Santa Cruz e é um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os temas contemporâneos transversais e a sua aplicação nas aulas de Educação Física. Mas antes disso, eu quero te pedir, para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que possa se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e que também você é um convidado para participar do nosso canal, para que você possa ter aí, dentro do que a Educação Física propõe, principalmente nesse novo momento, para que você possa se inteirar, para que você possa construir esse processo de conhecimento da educação física na escola, ok? Então eu conto com a sua ajuda para que você possa se inscrever no nosso canal, ok? Vamos lá para a nossa aula. Bem, pessoal, a BNCC propõe temas contemporâneos transversais, né, que podem ser aplicados, desenvolvidos aí em todos os componentes curriculares, inclusive também nas aulas de educação física. Nós temos aí a proposta de alguns grandes temas contemporâneos transversais, dentre eles o meio ambiente, a ciência e tecnologia, o multiculturalismo, a cidadania e civismo, e a saúde e a economia. Então, a grande questão é saber como a educação física vai utilizar esses grandes temas contemporâneos transversais para o desenvolvimento das suas habilidades e também das suas competências. Então, nós temos aí três grandes abordagens: a abordagem intradisciplinar, a abordagem interdisciplinar e a abordagem transdisciplinar, para que se possa desenvolver os temas contemporâneos transversais. Então, quando a educação física, dentro das suas habilidades, das suas próprias habilidades, vai desenvolver um trabalho com os temas contemporâneos transversais, nós vamos dizer que isso é uma abordagem intradisciplinar. O professor de educação física vai elencar, escolher as habilidades, tá? Para desenvolver os seus próprios objetos de conhecimento dentro da proposta de educação física. Então, isso é o que chamamos de abordagem intradisciplinar. Quando o componente curricular de educação física se junta a outro componente ou a mais de um componente, nós vamos chamar essa abordagem de abordagem interdisciplinar. O trabalho dos temas contemporâneos transversais entre a educação física e um outro componente. Por exemplo, ciência, para trabalhar aí as questões relacionadas ao corpo humano. Uma terceira abordagem é quando a educação física, ela se junta com outras áreas do conhecimento, em grandes projetos, projetos pedagógicos da escola. Essa abordagem é denominada de abordagem transdisciplinar. Então, nós temos três abordagens para desenvolver os temas contemporâneos transversais nas aulas de educação física. Aqui eu fiz uma indicação de como a abordagem intradisciplinar pode ser desenvolvida. Então, os temas contemporâneos transversais, eles aparecem dentro das habilidades propostas para o ensino fundamental, e vocês vão poder perceber agora. Então, na identificação das habilidades, você vai sugerir qual tema contemporâneo transversal você vai colocar na sua aula, vai colocar no seu projeto, na sua atividade com os alunos aí ao longo do ensino fundamental. Vejamos. Multiculturalismo é um grande tema contemporâneo. Ele aparece em diversas habilidades na educação física. Aqui eu trouxe o exemplo da habilidade 3 para terceiro ao quinto ano, que diz que o aluno deve descrever, por meio de múltiplas linguagens, as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas. Então, aqui temos um exemplo de o professor desenvolver dentro da habilidade o tema contemporâneo transversal de multiculturalismo. E ele vai aparecer em diversas habilidades. Um outro exemplo para se trabalhar com o tema ciência e tecnologia. Então, a sugestão aqui da habilidade 2 para sexto e sétimo anos, quando diz que o aluno deve identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. Então,
Ao tematizar essa habilidade, o professor pode dar ênfase no tema contemporâneo transversal de ciência e tecnologia, discutir com os alunos o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, e essa habilidade que trata como objeto de conhecimento os jogos eletrônicos é um exemplo claro de como o professor pode desenvolver os temas contemporâneos transversais de ciência e tecnologia. Outro exemplo para o tema contemporâneo transversal de saúde. Esse grande tema aparece em diversas habilidades para a educação física. Eu trouxe o exemplo da habilidade 9 para sexto e sétimo anos, onde o aluno deve construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde. Então, o tema contemporâneo transversal de saúde, ele vai aparecer em muitas habilidades e o professor vai ter a oportunidade de tematizar, junto com os alunos, as relações da saúde com o exercício físico, as relações da saúde com a boa alimentação, as relações da saúde com o cuidado que pode se ter com o corpo, e são infinitas as possibilidades. Já para o tema contemporâneo transversal de meio ambiente, eu escolhi a habilidade 19 para o oitavo e nono anos, quando se trata aí das práticas corporais de aventura. Então, experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como a dos demais, respeitando o patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental. Então, um exemplo aí muito claro para o professor desenvolver o TCT de meio ambiente junto com os alunos dentro da unidade temática de práticas corporais de aventura. Um exemplo que eu trago agora para o desenvolvimento do tema cidadania e civismo está dentro da habilidade 6, para primeiro e segundo anos. Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes de marca e de precisão, para assegurar a integridade própria e a dos demais participantes. Então, um ótimo exemplo para que o professor possa desenvolver a cidadania e o civismo, ligado ao quê? Ao respeito às normas, às regras, ao convívio. Então, esse tema contemporâneo transversal ele vai aparecer, vai surgir em muitas habilidades ao longo dos ciclos de escolarização. Agora, um exemplo para o tema contemporâneo, economia. Isso mesmo, o professor de educação física pode tematizar a economia, e aqui eu trago o exemplo na habilidade 5 para o oitavo e nono anos. Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas e a forma como as mídias os apresentam. Então, a economia, tratar, por exemplo, aí da distorção entre os salários dos jogadores de futebol, é um exemplo. Falar de economia e patrocínio de grandes equipes. Então, o professor vai usar da sua criatividade para inserir os temas contemporâneos transversais no seu planejamento de aulas. Uma outra ideia é identificar os temas contemporâneos transversais nas competências específicas da educação física. Eu dei exemplos de como você pode identificar nas habilidades, mas também para garantir esse planejamento mais amplo nas competências específicas. Vejamos, a competência 1, denominada corpo e movimento, nessa competência vai aparecer muito claramente os TCTs de multiculturalismo e cidadania e civismo. Na competência 2, práticas corporais e cultura, é muito visível e muito intenso o multiculturalismo. A ideia dessa multiplicidade de cultura, principalmente da cultura corporal do movimento. E o professor pode, de forma bem planejada, bem organizada, colocar essa competência dentro do seu planejamento para desenvolver o multiculturalismo. A competência 3, chamada de vida e saúde, traz uma ideia muito clara de como o professor pode desenvolver esse grande tema contemporâneo transversal de saúde, levando o aluno a refletir de forma crítica, a entender as relações das práticas corporais e o processo de saúde e doença, principalmente aí dentro dos contextos das atividades laborais. A competência de educação física número 4, denominada formação cidadã, vai trazer aí uma série de temas contemporâneos transversais. Vejam aí, economia, saúde, ciência e tecnologia e cidadania e civismo. Uma gama de temas contemporâneos dentro da habilidade 4.
a habilidade 5, chamada de combate ao bullying, traz muito claramente a inserção dos temas contemporâneos transversais de cidadania e civismo e também de multiculturalismo. E o professor pode fazer essa interligação de mais de um tema contemporâneo transversal em uma mesma competência. A competência 6, educação e valores, traz de forma muito clara o multiculturalismo, né? O respeito a diferentes culturas, o respeito aos significados que são atribuídos e aos valores das diferentes culturas que nós temos aí dentro da educação física. A competência 7, chamada de identidade e cultura, traz cidadania e civismo e também o multiculturalismo. A ideia é que esse aluno reconheça, né, e dê identidade para a cultura corporal de movimento. A competência 8, a autonomia. Fica muito evidente que o professor pode desenvolver, junto com os alunos, o tema contemporâneo transversal de meio ambiente, o TCT de saúde e também cidadania e civismo. A competência 9, chamada de inclusão. Nessa competência, nós trazemos aí o TCT de cidadania e civismo, em que o aluno deve reconhecer o acesso dele a essas práticas corporais como um direito de cidadão, que deve produzir e propor alternativas para a realização de atividades voltadas para os elementos da cultura corporal de movimento dentro da sua comunidade. Então, isso é um exemplo muito claro de como o professor pode trabalhar cidadania e civismo. Para finalizar, a competência 10, experimentação e valorização. Aqui nós trazemos cidadania e civismo, multiculturalismo, como dois temas muito fortes, no sentido de que o aluno deva usufruir, experimentar, apreciar os diferentes elementos da cultura corporal de movimento. Ok? Então, gente, essa aula foi uma ideia de como o professor de educação física pode utilizar os temas contemporâneos transversais nas suas aulas, de forma que possa desenvolver os seus próprios objetos de conhecimento, que possa trabalhar em conjunto com outros componentes curriculares e que também possa participar de grandes projetos dentro da escola. Eu agradeço a participação de vocês aí em mais essa aula e mais uma vez eu reforço o meu pedido. Se você gostou dessa aula, deixe um comentário aqui, deixe o seu like é muito importante para o nosso crescimento. E também, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui. Dá essa força para a gente, ok? Um grande abraço a todos e aguardo vocês nas próximas aulas.